Oi, galerinha, tudo bom? Como que vocês estão? Eu estou aqui de volta, né, para explicar a vocês sobre as eras geológicas, tá? Aqui nessas eras geológicas, eu vou puxar um pouquinho para cima para a gente poder ver. Ela se divide em eras. Aqui, ó. Pré-cambriana, tá? Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. São as eras. Cada era teve um período, tá? Nessa escala geológica de tempo. Aqui, ó. Na era pré-cambriana, que foi a era da vida primitiva, ela teve 3 períodos: Adenozoica, Arqueozoica e Proterozoica. Ok? A Adenozoica, que foi a Adeana, foi o período da formação de continentes, olha. Tá vendo? Quando começou a surgir os continentes, começou a formar bem na vida primitiva, lá no início dos tempos, né? Ele durou mais ou menos 4,5 bilhões de anos para se formar, ó. Então, começou a formar aqui, olha, os continentes da nossa Terra. Na Arqueozoica, que foi o período depois que se formou aqui os continentes, veio o período de quê? Das bactérias. Tá vendo aqui, ó? Elas flutuavam dentro da água, era onde tinha as bactérias, os seres invisíveis, que a gente costuma dizer, né? E na Proterozoica, que foi o período da formação do nosso ar, do nosso oxigênio, tá? Onde teve muitos fósseis, toca de anelídeos. Então, teve muito isso aqui, ó, nesse período proterozoico, tá bom? Então, não pode esquecer. A era pré-cambriana se divide em adenozoica, arqueozoica, proterozoica. A adenozoica foi a formação de continente, a arqueozoica a era das bactérias e proterozoico foi a formação do nosso oxigênio do ar, aonde ficou fósseis e toca de anelídeos. No próximo aqui, olha, estou puxando de baixo para cima, porque estou vindo do menor para o maior. Vem a era paleozoica. Essa era paleozoica já se divide no período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano, tá? O cambriano, no caso, o período cambriano da era paleozoica, foi aquele período onde surgiu os primeiros seres vivos com concha e esqueleto externo, tá vendo? Começaram a surgir os primeiros seres vivos. Olha a lesmazinha aqui, ó, com a carapaça. Foi os primeiros seres vivos com concha e esqueleto externo. O ordoviciano, houve já o que? A diversificação da vida. Vieram os primeiros vertebrados, peixes, porque era mais a era aquática nesse período aqui, tá, gente? Então, primeiro surgiu uma era mais aquática. Então, foi a diversificação da vida, foram os primeiros vertebrados. No período siluriano, da era paleozoica, veio as primeiras plantas, ó. Primeiras plantinhas terrestres. Siluriano foram as primeiras plantas. No devoniano, nós tivemos os primeiros animais terrestres, aqueles que seriam os anfíbios, ó. Tá? E aqui também nós tivemos os artrópodes, como a aranha, né? Esses animais assim, tipo peçonhento, que a gente tem medo. Então, foram os primeiros animais terrestres, os anfíbios e os artrópodes também. Já na
era paleozoica do período carbonífero foram os primeiros répteis, tá? E as plantas com sementes. É o que criou os primeiros répteis e as plantinhas que já começaram a soltar semente aqui, olha, tá vendo? E também, juntamente com os primeiros répteis, surgiram os insetos, tá? E por último, da Era Paleozoica, nós temos o período Permiano, que foi aquele período onde houve uma extinção em massa e a diversificação dos répteis, tá bom? Ao mesmo tempo que teve uma extinção de todas essas coisas aqui, ó, de todos os outros, veio o quê? A diversificação dos répteis. Então, foi a Era Paleozoica. A próxima era, que é a terceira era, foi a Era Mesozoica. Costuma-se dizer que foi a era intermediária, né, da vida antiga com a vida atual, que foi da Cenozoica. Tá vendo? Ela está no meio, ó, a vida antiga aqui e a vida atual. Então, foi a Era Mesozoica. Ela se dividiu em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretácico. O Triássico, ele ficou conhecido como a criação... Começou a surgir os primeiros mamíferos, ou seja, os primeiros dinossauros vieram no período Triássico. No período Jurássico, já vieram as primeiras aves, né, e o domínio dos dinossauros. Aqui os dinossauros começaram a dominar. Aqui, ó, eles começaram a surgir. Foram os primeiros, né, mamíferos e os primeiros dinossauros. Aqui, no Jurássico, eles já dominaram. Tá? E no Cretáceo também teve uma extinção em massa, incluiu todos esses outros aqui, mais os dinossauros que tinham sido formados no Triássico e tinha tido domínio no Jurássico. E aqui, ó, nesses três períodos da Era Mesozoica, foi aonde ocorreu aquela separação dos continentes da nossa Terra, que é conhecida como a Pangeia. Vocês vão ver isso em aula de geologia, tá? Ou aula de geografia, porque eu estou dando aqui um básico para vocês mais da parte biológica, que foram as eras da biologia da Terra, né? Então, houve isso aqui. A Mesozoica se dividiu em Triássica, primeiros mamíferos e primeiros dinossauros. Jurássica, foram as primeiras aves e o domínio dos dinossauros. E o Cretáceo, que foi a extinção em massa de todos os dinossauros e se criou o quê? As primeiras plantas com flores. Vocês veem que aqui no Carbonífero, ó, foi o Carbonífero, foram as plantas com sementes, tá vendo? Na Era Paleozoica. Já na Era Mesozoica, o Cretáceo já foram as primeiras plantas com flores. Tá vendo a diferença? E vamos ver agora aqui a última era, que era a Cenozoica, que nós chamamos da nossa vida atual, tá? Como que ela se iniciou? Ela começou primeiro no período terciário, né? Que foi o que? Os primeiros primatas criados aqui com a diversificação de mamíferos, né? Começou a se criar os primeiros primatas, ó, tá vendo aqui, ó, esse desenhozinho pequenininho? Aí aqui, ao mesmo tempo, houve a diversificação dos mamíferos, tá? Vamos dizer assim, cavalo, touro, boi. Então, houve essa diversificação no terciário, no período. E no quaternário, que foi, bem dizer, hoje em dia, né? Se criou o quê? O ser humano, que está até hoje, no caso. Foi a evolução desse ser vivo, desses seres humanos. E isso aconteceu muito na parte da Europa, tá? No período, lá principalmente na Europa. E aqui também se formou os continentes atuais. Vejam que os continentes, olha a diferença. No primeiro aqui, no pré-cambriano, os continentes iniciais se formaram, tá vendo? Houve essa formação de continente primitivo. Aqui, olha,
Na Mesozoica, houve o que? A separação dos continentes, Europa, Ásia. Vocês vão ver isso muito em geografia, mas eu estou dando uma explicada rápida, que foi a chamada Pangeia, na era Mesozoica. E aqui na era Cenozoica, na parte quaternária, também teve o que? A formação dos continentes atuais. Aqui eles estavam se separando e aqui, ó, eles se formaram totalmente no nosso planeta Terra. Tá bom? Eu espero que vocês prestem bastante atenção, tudo que eu estou explicando, para que vocês possam fazer as atividades, tá? Sobre as eras geológicas. Vocês vão ter que prestar bem atenção, porque aqui eu tentei explicar, fiz um esboço bem rápido para vocês entenderem as eras e os períodos, tá bom? Beijos, tchau, tchau para vocês, hein? Tchau, tchau.